primeira delas é estar mostrando um pouquinho do que a gente tem feito aqui, né, no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia. Então nós temos alguns demos. Fazer demonstração ao vivo não é simples, a gente vai tentar fazer aqui, compartilhar um pouco com vocês, para que vocês tenham uma visão geral de tudo que nós temos feito. E depois a gente vai ter, né, uma sessão técnica com a empresa Boston, que é especialista na área de neurocirurgia. Então eles desenvolvem vários sistemas. Então acho que isso tudo vai complementar de uma forma, né, bastante interessante essa questão mais técnica. Para aqueles que não são de Uberlândia, Uberlândia é uma cidade muito interessante, é a região do Triângulo Mineiro. Eu convido a todos a não saírem de Uberlândia sem experimentar o nosso queijo, doce. E para aqueles que tiveram a oportunidade de vir aqui com mais tempo, Uberlândia tem várias cachoeiras, tem muito lugar legal aí para você andar de bicicleta. Então é uma cidade bastante interessante, né? Não deixem de aproveitar. Nós estamos, a equipe organizadora desse evento aqui central, nós estamos sediados na Faculdade de Engenharia Elétrica da nossa universidade. Aí você fala, mas o que esse pessoal dentro da Faculdade de Engenharia Elétrica, né, trabalhando com a área da saúde? É porque não tem saída. Se não houver o profissional da área da saúde unido com o pessoal da engenharia e com a da tecnologia, não tem como haver inovação. Na nossa faculdade nós temos 5 cursos de graduação. Temos graduação em engenharia elétrica, automação e controle e outras mais tradicionais, e a engenharia biomédica, que é a área que faz a interface entre a saúde e a tecnologia. Já foi dito, já foi discutido aqui muito sobre a doença de Parkinson, sobre os sintomas, o que causa a doença. É uma doença grave, progressiva, mas independente dos avanços aí das pesquisas, independente da gente conseguir ou não parar essa doença, há muito que ser feito pelos pacientes. E é isso que a gente luta, é para isso que a gente luta. É por isso que a gente se une com os fisioterapeutas, com os médicos e com todos aqueles, com os familiares e com os pacientes, para que a gente, de uma forma ou outra, consiga buscar soluções que permitam uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. Então, quando a pessoa começa a ter essa doença, mudanças neurofisiológicas, né, aparecem no corpo, e é isso justamente que faz com que os sinais motores da doença eles surjam. Hoje, aqui nessa manhã, a gente viu, nós tivemos a oportunidade de ver inúmeras apresentações, né, vídeos ilustrando sinais. Então, você tem problema na fala, você tem problemas, alterações emocionais, você tem problema de diversas ordens, de diversa natureza. Então a doença ela é complexa e não há profissional nesse mundo, não há cientista nesse mundo que com apenas uma especialidade consiga lidar com isso tudo. Eu acho que cada vez que a gente tenta fazer mais pesquisa nessa área, tenta compreendê-la mais, a minha percepção precisamos de mais união para que a gente consiga realmente chegar em algum lugar. Aqui no âmbito do nosso laboratório, nós temos experimentado e trabalhado com diversos tipos de sensores, sempre tentando, né, com a intenção de medir esses sinais motores da doença, principalmente para tornar mais objetivo aquilo que o profissional da saúde ele vê, né, na clínica. Porque imagina, quando você faz um exame de sangue, é muito legal você ter lá um resultado e aquele parâmetro que você obtém, aquilo é um valor que indica alguma coisa. Se você voltar depois, se por acaso aquele valor aumentou ou diminuiu, fica muito óbvio para o profissional e até para o paciente que há ou não uma melhora. Com a doença de Parkinson, muitas vezes isso não acontece. Você depende muito no aspecto da avaliação clínica do paciente, você depende muito da experiência de quem está analisando e você ainda depende da frequência com que esse paciente ele tem a oportunidade de visitar o profissional da saúde. Então aqui nós temos explorado no âmbito do nosso laboratório os diferentes tipos de sensores, tentando abordar aí essa complexidade da doença.
Então, olha ali, nós temos os biopotenciais, que são aqueles gerados quando você tem uma atividade do coração, você tem uma atividade do músculo, uma atividade cerebral. Tudo isso gera o que a gente chama de biopotenciais. Nós temos os sensores, a classe de sensores inerciais, que são aqueles que captam as informações quando existe movimento. Então, moveu, esses sensores, de alguma forma, eles são capazes de detectar a sua aceleração, o seu posicionamento, a sua velocidade. Eu tenho como saber se uma pessoa está fazendo um movimento mais lento ou mais rápido, e eu tenho como, de alguma forma, obter padrões que me indicam se isso está dentro ou fora de uma normalidade. Alguns sensores como microfones que captam a voz, o padrão de fala da pessoa, Então a gente tem mudanças na fala, a imagem, câmeras, como que esse movimento da pessoa está mudando ao longo do tempo, como que a gente pode utilizar toda essa informação para tá monitorando aí o avanço da doença. E no nosso grupo nós temos buscado muito também pelo uso de sensores, por alternativas que de alguma forma elas permitam fazer com que a análise, com que a avaliação da doença ela seja facilitada, e inclusive fazer com que a gente consiga monitorar o paciente no lar. Esses pacientes, a gente viu nessa manhã, que eles têm flutuações motoras que acontecem. O que acontece com essa pessoa durante um dia? O que acontece com ela durante um mês? Quando o paciente ele visita o profissional da saúde, esse profissional da saúde tem apenas um retrato e um depoimento. Ele realmente não sabe efetivamente o que aconteceu ao longo dos dias e dos meses. Muitas vezes surgem padrões motores que você não consegue explicar, que talvez o paciente reporta, e a gente tem tentado desenvolver ferramentas aí para monitorar isso. Então aqui no nosso grupo, nós temos ali um conjunto amplo de aplicações que a gente tem tentado focar, e a primeira delas é nessa área ali da avaliação da severidade da doença. Usualmente, essa severidade, essa gravidade da doença, ela é avaliada por meio do uso de escalas clínicas. Só que o grande desafio que a gente tem é o seguinte: aplicar a simples aplicação dessa escala clínica, ela não é tão trivial quanto aparenta. A Cristiane, ela tem me ensinado, o que ela tem ensinado a gente sobre a dificuldade de se aplicar isso. E o mais importante, sobre o tempo que se leva para fazer a aplicação adequada de um procedimento desse para você poder avaliar a pessoa. Se você quiser fazer uma análise legal com o paciente, você vai gastar no mínimo 1h30 com ele. Não é, Cristiano? Então imagina, 1h30 com cada paciente se você tivesse que aplicar isso aí do jeito que tem que ser. E outra, isso porque a Cristiana é experiente. Agora, quantos têm essa experiência que ela tem? Não é o neurologista que vai ficar fazendo isso lá no consultório. Não tem como, o tempo todo. Você não vai ter 1h30 para poder ficar lá com o paciente aplicando toda a consulta, porque senão não tem sistema de saúde que vai conseguir suportar isso. Então, quando a gente tem esse problema da aplicação da escala, você de um lado tem algo que é importante para avaliar o paciente, mas de um outro lado você tem uma situação em que o tempo de aplicação dessa ferramenta é longo, as pessoas que têm que aplicar essa escala, elas têm que estar bem treinadas, e nós temos uma dificuldade inerente com isso aí. Aí, diante desse cenário todo, a gente vê uma janela de oportunidade para pesquisa, que é no sentido de talvez facilitar a aplicação, essa mensuração da severidade da doença, de modo a complementar essa avaliação que os resultados da escala nos fornecem, e ao mesmo tempo que você facilita isso, você já acelera o processo de aplicação, porque imagine, se eu conseguir, ao invés de ser 1h30, se eu conseguir fazer isso com
com 20 minutos, seria muito melhor, seria muito mais interessante. Então aqui nós temos vários exemplos. Você tem algum? O João Paulo vai mostrar. O João Paulo vai mostrar. Na escala, quando você vai aplicar esse protocolo, a pessoa tem que fazer várias atividades motoras. São várias. E isso tudo tem que ser registrado. O desafio começa por aí, em como fazer esse registro de maneira adequada. Então, o João Paulo, que está ali, que está fazendo doutorado conosco, ele desenvolveu uma ferramenta muito legal, né, que é um banco de dados, onde a gente tem como armazenar essas informações de maneira padronizada. Para quê? Porque depois eu vou conseguir buscar isso da forma correta. Você quer falar alguma coisa aí, João Paulo? Só passar um software mesmo. Né? Então ele desenvolveu um software. Esse software ele tem duas finalidades. Primeiro, ele ajuda a questão da padronização, de você inserir as informações no lugar correto, do jeito que tem que ser. E depois ele auxilia a gente a buscar essas informações. As informações, eu vejo ali na associação, né, de Parkinson, as fichas que a gente pegou com a Cristiane, a dificuldade de se avaliar aquilo tudo de forma manual, ela é muito grande. Então, isso aqui seria sistemas que permitem, né, informatizar a ferramenta. Então, ali ele está mostrando. Então, toda a UPDRS foi aqui e isso vai estar disponível lá também na associação para ser usado na prática, no dia a dia. Ou seja, uma ferramenta como essa vai auxiliar tanto o profissional da saúde como o desenvolvimento das pesquisas e vai permitir com que a gente padronize as informações. Né? Tá ok? Pode passar, acho que está bom aí. Existe, quando a gente tem ferramentas desse tipo, existem outras possibilidades. Isso está bem alinhado ali com o doutorado do João Paulo, que é o seguinte: imagina você monitorando a pessoa no lar, o volume de dados que você gera. Então você gera aquele volume imenso de informações e depois como é que você busca essas informações e analisa tudo e extrai algo importante disso? Então esse é um desafio que nós temos. Então o João Paulo ele tem trabalhado com técnicas de mineração de dados para tentar buscar padrões, né, que de alguma forma caracterizem o estado desse indivíduo. Ok? Bem, um outro tipo de aplicação que a gente tem, né, nessa linha é da avaliação, da automatização desse processo da avaliação das tarefas motoras que são realizadas pelos indivíduos. Então aqui nós temos um dos exemplos, né? Então, geralmente quando a pessoa vai fazer esse tipo de teste, ele tem uma espiral, chamada espiral de Arquimedes, a pessoa faz os desenhos livremente, aí a questão é, como que eu extraio informação objetiva a partir destes desenhos? Então no nosso grupo a gente tem desenvolvido várias ferramentas para poder analisar a escrita, os diferentes desenhos que as pessoas fazem, e de alguma forma a gente, com essa informação, consegue falar para o profissional da saúde, né, e dar um indicativo sobre a severidade da doença. Nós fizemos um estudo esse estudo já está um pouco, né, antigo, mas eu acho que é um dos principais no Brasil nessa área, onde, né, a gente caracteriza aqui, você pega, olha, a partir do desenho da espiral você tem uma pessoa jovem, aqui mais velho. A partir desses desenhos a gente consegue extrair informação sobre o tremor e o mais importante, os índices que a gente obtém, eles conseguem indicar a presença de um tremor fisiológico natural que a pessoa vai tendo, e aí a gente começa a surgir com novas janelas de oportunidades. Imagina você compreendendo muito bem o que é normal, o que é natural, a gente começa a ter a oportunidade de identificar aquilo, né, que começa a se afastar da normalidade, na expectativa de nós conseguirmos fazer um diagnóstico mais precoce da doença. Então, nós acreditamos muito que isso é possível e tudo que foi discutido hoje aqui nessa manhã aponta para essa direção.
Outro tipo de tecnologia que nós temos trabalhado bastante é com a dos dispositivos vestíveis. E aí tem várias linhas de aplicação, né? Uma delas é a que eu mencionei aqui, onde você tem a pessoa. Essa pessoa, ela pega, né, ela teria sensores acoplados aí em diferentes partes do corpo, ela pode ir para o lar e nós poderíamos monitorar continuamente as atividades diárias dela, tal como se ela colocasse ali um holter ou qualquer outro tipo de dispositivo semelhante, e daí nós teríamos um volume enorme de informações realmente para poder fazer uma avaliação fina e precisa desse paciente. Mas ao mesmo tempo, com esses dispositivos a gente pode fazer outras coisas, e nós temos feito. A pessoa pode usar isso e fazer testes dentro de um ambulatório, para ver como que está a condição dela. A gente pode usar isso dentro de um centro cirúrgico, ou seja, as aplicações são inúmeras. Quer fazer uma demonstração? A Taíla, olha, não está aparecendo ali. Tá. Então o que acontece? Tem essa caixinha que está em cima da mesa, ela é um dos dispositivos que nós criamos, nós desenvolvemos. Ele é um hardware que ele é capaz de registrar todas essas informações, muitas vezes movimentos que você não vê a olho nu, então nós conseguimos detectar isso. Você consegue pegar a atividade do músculo, a atividade dos movimentos, e o mais importante, né, por meio dessas formas de ondas, a gente consegue, de novo, fazer com que essa avaliação seja mais objetiva. E esse é um dos grandes, né, desafios que nós temos e um dos grandes focos também das nossas pesquisas. Veja que para desenvolver essa tecnologia aqui, nós tivemos que ter a união, né, de engenheiros que entendem de sensores, de bioamplificadores, amplificadores de eletrônica e os profissionais da saúde também, para nos auxiliar com o indicativo daquilo que é mais adequado para aplicação na área. Nosso grupo, esse equipamento ele tem sido utilizado, né, nós temos vários módulos deles sendo utilizados em várias instituições no Brasil e inclusive também no exterior. Tá ok? Olha lá a mão da Taíla. E sempre não é só essa equipe, né? São várias pessoas que já passaram, porque isso também é uma questão de você desenvolver tecnologia não é algo simples. Você tem que, de alguma forma, identificar sensores, você tem que saber como programar esse hardware, como colocar tudo junto, fazer, né, um demo desse aqui ao vivo e ver a coisa funcionando com os equipamentos, e o mais importante, testar isso com centenas e centenas de pessoas, igual a gente tem feito, não é simples. Então, os dispositivos nossos hoje eles estão bem estáveis e a gente tem um conhecimento bastante interessante e inovador aí nessa área. Vamos para o próximo? E isso tudo, você está vendo aqui o esforço dos meninos, né? Montaram aqui tudo para poder demonstrar, a vontade de demonstrar ao vivo, porque, né, isso faz realmente a diferença. Esse tipo de aplicação que a gente tem aqui, um dos focos nossos é sempre desenvolver a tecnologia, mas eu sei que eu estou no Brasil, eu sei que muitas vezes você ter essa tecnologia aqui é caro, então nós também temos a preocupação de tornar isso mais barato. É por isso que eu fico comparando um sensor com o outro, é por isso que eu fico tentando escolher o melhor, né, considerando tanto o custo quanto a qualidade daquilo que a gente tem. O Fábio, que está ali, ele desenvolveu essa aplicação, você vai demonstrar ela, Fábio? Sim. Né, que é uma aplicação, uma forma de você estar mensurando essa atividade das mãos sem a presença de um sensor colado, em contato com a mão. Demonstra aí pra gente, Fábio.
esse projeto do Fábio ele tem sido muito agraciado. O Fábio tem desenvolvido protótipos excelentes. Ele sempre tem buscado a desenvolver soluções para esse problema que não exijam o contato de sensor nenhum, né, com o membro afetado da pessoa. Então olha lá, ele tem ali um sisteminha que de alguma forma está reconhecendo que a mão dele está presente e de alguma forma ele está pegando aquela atividade da mão e aquilo está sendo transformado numa algo que a gente chama de série temporal, e a partir desse sinal a gente consegue extrair informações que, né, vão nos dar um indicativo do quão bom você está, certo? Isso essencialmente é o que acontece. O sensor mostra. O que aconteceu? Está mostrando o sensor, o LIP. Ah, tá. Então, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, embaixo da tela. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui é o sensor que está captando. Você vê que você tem esse tipo de sensor que é sem contato, que ele está pegando todos os movimentos. E aqui você tem em cima os sensores com contato. Então, como a doença é complexa e envolve nervo, músculo, movimento e etc., nós temos que ter várias formas de estar monitorando isso aí. Próximo. Esse dispositivo aqui, nós chamamos eles, denominamos eles de TremSen. É um nome que nós demos, é uma tecnologia bastante sensível para estar mensurando esse tremor. Então nós somos capazes de mensurar o tremor fisiológico, de mensurar todos os sinais motores da doença de Parkinson. Com esse sistema, tudo, né? A gente consegue de uma maneira ou outra mensurar isso. Então consigo medir rigidez, consigo medir lentidão de movimento e assim por diante. Essa daqui é uma ideia bastante inovadora, que também o Fábio, isso é resultado do projeto de doutorado dele. E ele tem essa aqui é uma idealização do projeto. Imagina, a pessoa chega num consultório, aí aqui eu estou falando da avaliação da mão para exemplificar. Então ele coloca a mão dentro de uma caixinha, tal como aquela ali, e aí você tem, do outro lado aqui o profissional da saúde. Então aqui eu tenho a pessoa com a doença, eu consigo registrar o que está acontecendo por meio de gráficos, por meio de ferramentas. Né? Então você tem ali o paciente, você tem a ferramenta e aqui você tem o software. Então o Fábio ele tem trabalhado duro aí no desenvolvimento desse protótipo que permite a mensuração dos sinais da doença de Parkinson por meio de sensores sem contato, mas ao mesmo tempo essa ferramenta ela permite também a mensuração dos sinais, da doença assim, no lar. Como? Você pode pegar esses mesmos sensores, adequá-los, você faz uma mudança na programação dele e aí você conecta ele, você põe em contato com a pele, ele começa a pegar de tudo. Pega movimento, pega os biopotenciais, isso tudo de maneira bastante natural. Então são sensores, poderia dizer, muito inovadores, que ele está testando. Eu acho que tem um grande potencial aí de dar uma contribuição muito boa na área. E o mais importante é o custo disso. Isso é barato. Um sensor desse custa na ordem de $10. Então, assim, são ferramentas que a gente consegue produzir os protótipos de maneira relativamente fácil, e você tem sinais com uma qualidade incrível, tal como ele está mostrando aqui. Ó. Então, aqui é a pessoa movendo, Então, de acordo com o tipo de movimento dele, se ele faz uma flexão ou extensão do punho, uma pronação, supinação e etc., aquilo vai gerando padrões de movimento diferentes. Aí olha que legal, se a gente conhece, no nosso grupo nós nos preocupamos muito também com aquilo que é normal, com aquilo que é fisiológico. Por quê? Porque a partir do momento que eu conheço o que é normal, o que é fisiológico, eu começo a ter uma referência para me saber,
quando que alguém começa a afastar daquele padrão de normalidade. Novamente, isso pode ser muito interessante para o diagnóstico precoce da doença. Isso aqui é um exemplo do estudo da Amanda, né? A Amanda, ela aplicou todas essas ferramentas para poder estar analisando a lentidão do movimento, que é o que a gente chama de bradicinesia. Ela obteve resultados muito interessantes. E agora a Amanda, o grande desafio do doutorado dela é pegar todas essas tecnologias que a gente está desenvolvendo e de alguma forma embarcar isso tudo num sistema adequado para que a pessoa realmente ela possa ir para o lar. Você vai ter alguma coisa para demonstrar? Não, né? Ah, tá. Aqui, ó, eu só estou mostrando que quando a gente registra esses sinais, é muito fácil você comparar. Você pega o sinal aqui de uma pessoa saudável, aí você pega o sinal, né, de uma pessoa com Parkinson. E de acordo com o nível da doença, a gente vê mais alterações nessas formas de ondas. Então, nós desenvolvemos não apenas o hardware para isso, não apenas os sensores, mas também os softwares, as ferramentas que vão fazer a análise dos dados. Nós nos preocupamos muito com isso. Esse aqui é o trabalho do Luciano, né? Está ali. O Luciano, ele tem... Quantos pacientes que a gente detectou nesse estudo? Foi 27, né? Esse foi 27. Nós temos aqui estudos maiores, né? De vez em quando o pessoal nosso está bem expert em coletar dados das pessoas. Nós temos aqui estudos com 300, 400 pessoas, 20, 27, coletando sinais de diversas naturezas. E aqui o Luciano ele fez uma coisa muito interessante, de novo, né? Ele ele desenvolveu um índice que você consegue mostrar o quão distante uma pessoa com Parkinson, ela se afasta de uma pessoa com normalidade, né? E, para que isso é interessante? Imagina, você tem a pessoa, ela sendo tratada com um determinado tipo de medicamento. Aqui como que está o efeito desse medicamento? A partir do momento que eu tenho escalas objetivas para mim estar fazendo essa mensuração, fica mais fácil da gente, de alguma forma, corroborar os resultados ou a eficácia do medicamento propriamente dito. Esse aqui é o trabalho do Gabriel. O Gabriel, ele é interessante porque aqui tem nesse pequeno grupo que está aqui nessa amostra, nós temos uma mistura, né? São estudantes de graduação, de pós-graduação. O Gabriel, ele é um estudante de graduação em engenharia biomédica e ele, nesse âmbito da avaliação objetiva, né, da doença de Parkinson, ele desenvolveu um sisteminha que é muito simples, mas muito útil, que é para poder avaliar o movimento de pinça do paciente, para a gente tornar isso mais objetivo. Você quer demonstrar? Só um minutinho que desconectou aqui o computador. Desconectou ali. Mas isso mostra que sempre há a possibilidade, né, de, seja um estudante de graduação ou de pós-graduação, ele está contribuindo com esse processo. Conectou? Só um minutinho. Tá, um minutinho. Então, só reforçando aqui. Ele faz, o teste que ele faz, que ele está monitorando, é aquele de movimento de pinça, né? Então ele tenta... colocar o WMI direto no meu computador. Nossa, calma. Isso. O que a gente tem ali? Nós temos sensores, né, que são conectados no dedo da pessoa e de acordo com o padrão de movimento que ela faz, com a velocidade, a gente vai registrando esses sinais e a partir daí a gente tem como, né, analisar essas informações. Eu não sei por que as formas de ondas não estão saindo ali, mas... Está conectando. Deu um problema com o computador. É porque está dando um probleminha lá. Mas informação, apresentação ao vivo é isso aí mesmo, né? De vez em quando ela... Vamos ver se... Agora vai. Vai?
Foi? Tá abrindo. Agora vai. Acho que é porque conecta o vídeo com tanta coisa ali junto, que realmente... na verdade, o que está acontecendo? Isso aqui está meio lento, porque acho que está transmitindo o vídeo e está atrapalhando ali o desempenho do sistema. Mas o que está... Ali a Taíla, ela tá movimentando o dedo. O que a gente observa? É muito fácil ver que a Taíla tem um movimento natural, suave, bastante esperado para um padrão de normalidade. Se a gente pegar uma pessoa que tem a doença de Parkinson, dependendo do estágio que ela tiver e dependendo do tipo de tratamento que ela tiver, certamente o padrão dela vai se diferenciar muito desse aqui. Ok? Vamos lá? Vamos para o próximo? No nosso grupo eu tenho tido aqui a colaboração do professor Marcos, que tá sentado ali. A gente tem tentado trabalhar aí, não só ele, né? Coloquei as publicações aqui que a gente tem tido nessa área, para ilustrar o seguinte. Eu fui motivado por vários colegas aí da área da medicina e também pelo professor Marcos a ficar atento para essa questão de marcha que realmente afeta esses pacientes. Só que quando a gente estuda marcha, existem duas formas de você fazer: usando sistemas muito caros, e bastante eficientes, ou os baratos, mas com resultados assim, não tão fidedignos, não tão bons quanto os outros. Então, qual era o nosso desafio, Marcos? É sempre usar os sistemas mais baratos que podem ser aplicados nas clínicas e de alguma forma utilizar ferramentas de processamento de sinal para poder extrair as informações adequadas. Então nós já adquirimos aqui, acho que nós já temos um conhecimento hoje para poder extrair informação desses pacientes usando as ferramentas de processamento de sinais adequadas e o mais importante, os sensores baratos. Então hoje eu tenho como estudar a marcha da pessoa com um cinto simples. Você coloca o cinto aqui com um sistema daquele, ele pode fazer a marcha, ele pode andar, ele pode ir lá na associação de Parkinson fazer as atividades dele, e a gente vai nós vamos ter muita informação sobre esse paciente. Então eu até agradeço bastante a colaboração, uma colaboração muito, muito importante com a equipe lá de Goiânia, coordenada pelo professor Marcos. Nós temos tentado, ao longo do tempo, desenvolver órteses. No início do nosso projeto, essa órtese, ela tinha a intenção nossa era que ela pudesse, de alguma forma, eliminar o tremor da pessoa por meio de atuadores. Imagina, que a pessoa ela tem ali aquele movimento do tremor. Imagina que se eu tivesse a mãozinha sobre a mão da pessoa, exercendo forças contrárias. É exatamente isso que aquela órtese faz. Então, cadê aquele vídeo antes que está aqui na apresentação? Deixa primeiro eu passar lá. Isso. Aqui foi uma das primeiras versões dessa órtese que nós fizemos. Cara, bem simples, a pessoa, ela vestia aqui uma luvinha como essa, e aqui dentro você tem um sistema eletrônico e com inteligência. Então se isso aqui tocar. Então o que esse dispositivo aqui fazia? Está muito lento o computador, mas vamos lá. Então você pega uma pessoa com esse tremor de repouso. A pergunta que nós queríamos responder é: nós conseguimos de alguma forma gerar forças contrárias a esse tremor dela para reduzi-lo? Eu sei que a gente pode ter, essa pessoa que está com efeito de medicamento, eu sei que você pode fazer isso com cirurgia, etc. Mas olha ali que interessante, antes e após a atenuação. Você viu que a pessoa teve, a hora que o nosso colega, ele pegou e ligou ali o sistema atuador, de alguma forma nós demonstramos que a gente consegue fazer essa atenuação
do tremor. Isso é muito importante do ponto de vista tecnológico, porque o que a gente está fazendo essencialmente? Nós estamos tendo que adivinhar com antecedência que aquele tremor ele vai acontecer. E eu quero eliminar o tremor e não o movimento da pessoa, certo? Então, é um problema do ponto de vista de engenharia muito interessante. E a gente, ao longo do tempo, nós fomos desenvolvendo outros protótipos de hortas e hoje, né, desenvolver uma horta não é nada trivial, desenvolver um dispositivo robótico. Hoje nós temos essa órtese que os meninos vão mostrar aqui. Vai lá. Então o que ela tem? Ela é uma órtese que ela pode ajudar a pessoa de diversas formas. Se a sua mão ficar ali paradinha, ela vai fazer com que a mão da pessoa se movimente. Então ela pode servir como um pequeno robô que ajuda a pessoa a ganhar movimento, amplitude de extensão e flexão do punho. Para quem tem a doença e levando em consideração a importância da mão para a gente poder fazer as atividades do dia a dia, isso é de extrema importância. Esse dispositivo robótico ele pode ser programado, ele vem sendo programado para vários tipos de função. Então agora nós temos essa tecnologia na mão, ela está, vamos dizer, ela está pronta para ser usada. O que falta é a gente agora pegar, né, essa tecnologia e aplicá-la nos diferentes contextos. Isso, ali ó, ele está movimentando sozinho, né, a mão dele. Então a mão dele, na verdade, ela está sendo movimentada sozinha. Tá? Então é uma movimentação, é o robô que está fazendo a mão dele movimentar. Isso pode ser muito importante para pacientes que têm fraqueza muscular. Então existem inúmeras aplicações para esse tipo de tecnologia aqui. Usar o atuador, escolher o atuador, colocar toda a inteligência dentro desse dispositivo não é algo trivial e certamente nos próximos capítulos dessa história nossa, nós vamos estar introduzindo aí o uso dessa órtese no contexto das pessoas que têm a doença de Parkinson. Vamos para o próximo? Na análise de marcha, faltou a gente demonstrar. Da marcha? Sim. Tá bom? Tá, é porque a Taíla ficou sentada aqui, ela quer demonstrar a questão da marcha. Já que eles prepararam, então todo mundo tem que demonstrar agora. Daqui eu não consigo Claro. sem mexer na tela. Pronto. Posso fazer o que você quiser com ele. Posso aumentar, reduzir, eu posso fazer aquilo. Eu chamo aquilo lá, eu fico brincando assim, ó. Se eu quiser fazer uma academia de punho, né? Se eu quiser ficar forte, musculação, agora se eu quiser só, né? Dá pra fazer muita coisa. E também. Seria bom ele em cima do time. Porque o pessoal tem interface. Você consegue. Ela tem, do ponto de vista de ergonomia, nós estamos melhorando ela agora, porque ela tem toda a questão da movimentação de punho, da rotação. Isso são preocupações que nós tivemos que ter, porque não tem saída, né? Esse é um dispositivo que a pessoa ela vai poder usar numa clínica, né? Isso aqui é para usar no ambiente de treinamento, de terapia. Então, e esse atuador que a gente tem, ele é muito bom. Né? Você gradua tudo, você tem como programá-lo do jeito que você quiser, essencialmente. Aqui a Taíla está mostrando, né, o centro. Cadê o sinalzinho? Então, olha a simplicidade disso. Nós já fizemos avaliação de cirurgias, de resultados de cirurgia de quadril, né? A orto, como é que é o nome mesmo? A substituição do artroplastia. Isso, exatamente. Então, você tem várias possibilidades. Como é que você vai saber se a sua cirurgia ficou bem feita ou não? Essa poderia ser uma aplicação, mas no nosso contexto aqui é outro. Vai lá, Thay. Deixa pela câmera só. Vai pela câmera. Joga na câmera. Não. O que está acontecendo? Tá desconectado.
É por causa do Porque houve é assim, até o Bill Gates, na hora que ele está apresentando, eu estou apresentando várias coisas, ele apresenta uma, né? É o sistema operacional, que são várias. Então, tem que dar um desconto, é verdade. Então, assim, para fazer isso, se acontecer ao vivo, eu falo de novo, não é simples. Você tem que ter coragem. É verdade, o Marcos sabe. Cadê sua caixinha, Adriano? Deixa eu mostrar para o pessoal enquanto isso. Sua caixinha com o seu hardware. Ah, tá. Ok. Já pulou fora. já pulou fora. Pode dar continuidade? Pode? Tá dando certo ou não? O que está acontecendo? Ah, tá. Então, enquanto o sistema ali vai conectando, tudo vamos dizer, tá meio lento, não está no funcionamento normal, porque a gente está, sei lá, olha o tanto de laptop que tem ali naquela mesa, 5, 6, né? E ainda tudo ligado nesses vídeos, etc. Mas vamos continuar. O que acontece? Nós temos, a gente tem usado todos esses sensores e esse conhecimento nosso também para avaliar os diferentes tipos de terapias que a gente tem disponível, né? E dentre elas são os procedimentos cirúrgicos. Então você pega um tratamento a pessoa fez ali uma cirurgia de DBS. Como que foi o resultado dessa cirurgia? Novamente, por meio do uso desses sensores e dessas ferramentas, a gente consegue, de uma forma ou outra, mensurar isso e de mostrar para o profissional, né, esse resultado de maneira objetiva. Ou seja, isso é interessantíssimo para o paciente, porque eu tenho uma forma muito objetiva de mostrar para ele, né, para o profissional da saúde, para o paciente, que algo está certo ou errado. Eu posso fazer adaptação do tratamento farmacológico, das terapias que estão sendo aplicadas. Nós temos ainda um tipo de aplicação que ela é um pouco visionária, que é a seguinte: o que a gente quer no DBS? Imagina que a pessoa ela vá com esse sisteminha nosso ali para o lar e ela tenha um implante desse. Foi falado aqui na manhã da dificuldade de se programar, reprogramar isso, ajustar os parâmetros do sistema. Eu não sei quem, acho que foi o Bruno que falou do Canadá, o pessoal lá no Canadá, como é que você vai viajar, né? Não sei, 4.000 quilômetros, vai esperar 7 meses para fazer ajuste. Então imagina se o paciente tivesse um sisteminha desse, pequeno, portátil, e o sistema sentisse que ele não está ficando bem, né? Aí esse sistema poderia de alguma forma enviar os comandos para o estimulador e ajustar automaticamente em malha fechada os parâmetros desse estimulador. Isso seria lindo. Então acho que é uma aplicação muito importante que a gente tem que persegui-la. Nós fizemos trabalhos interessantes aí com pesquisadores dos Estados Unidos nessa área e estamos agora começando com algumas colaborações no Brasil. Você quer agora fazer sua demonstração? Vai fazer? Já está terminando aqui. Vamos ver se agora deu certo aqui. Põe a imagem. Por que não está aparecendo ali? Só um minutinho. Ah, tá. Então, olha ali, ó. Faz uma marcha, né? Então você tem a Thaí, ela fazendo a marcha, faz uma rotação, né? Olha lá. Ela pode dançar, ela pode, né? Então assim, com isso aqui a gente tem como, de uma forma ou outra, pegar todos os movimentos dela, né? Aí usando ali as ferramentas que a gente tem desenvolvido, né, Marcos? A gente pega isso tudo, pega esse monte de sinal, de alguma forma, e extrai os parâmetros que são necessários para interpretar. Lembre-se que não basta, né, apenas você desenvolver o hardware. A
a inteligência por detrás das ferramentas que analisam esses sinais, ela é muito importante. Né? Sem isso, você não consegue fazer nada praticamente. Né? Dá um pulinho, vamos ver. Ó, então a gente consegue saber se ela está pulando, movimento, né? Para frente assim, ó. Né? Então você tem todo o movimento de quadril, ela pode, né? Então o sistema consegue de uma forma ou outra registrar isso muito bem. Mas o mais importante não é registrar apenas os sinais como você está aqui. Eu acho que a grande sacada dessa história toda é você, com essa informação simples, conseguir, né, resultados similares a sistemas que custam milhares de reais que tem aí sendo vendidos no mercado. Eu acho que esse aí que é o tchan dessa história toda. Tá ok? Vamos pro próximo. Eu tenho, né, uma das áreas que eu tenho atuado bastante é da avaliação da dor e, novamente, a gente tem desenvolvido ferramentas para, de alguma forma, avaliar de maneira objetiva a dor. As pessoas com doenças motoras, geralmente elas têm dor, né? E a dor está presente aí em grande parte da população. Quem nunca teve dor aqui? Então, no nosso laboratório, nós temos desenvolvido várias ferramentas. Eu tenho expectativa muito grande que essas ferramentas baseadas em realidade virtual, tal como a Howard está desenvolvendo aqui, elas possam, de alguma forma, auxiliar, né, os pacientes com Parkinson. Howard, what I'm telling them, okay, that the type of tools that you are developing here by using virtual reality, this tool can be very beneficial to the patients with Parkinson's disease. There is actually we don't have many people working with Parkinson's disease and virtual reality, but what happens in practice is that these people, they suffer from pain and they have different sort of problems. And I believe that it's the time to apply this kind of technology in the context of these patients. Agora eu vou mudar para o português. Português. Então, quem teve a oportunidade de ver aqui a palestra com o Howard e experimentar os sistemas dele, esses sistemas podem ajudar muitas pessoas a melhorar a marcha, podem servir como sistemas de motivação, então pode ser usado tanto na área da melhoria da performance motora, como da dor, dos problemas psicológicos. Esse sisteminha mesmo aqui, ó, quem teve a oportunidade de usá-lo, eu adorei, que é o Glow, que é para você relaxar, né? É fantástico. Nós vemos aqui na parte da manhã que a depressão, a ansiedade, aliás, por falar em ansiedade, sempre as pessoas que vão fazer pesquisa ali comigo, né, as pessoas que eu encontro, eles me perguntam assim, nossa professor, será que você pode me dizer como que eu estarei daqui a 6 meses? Então assim, a gente vê uma ansiedade muito grande, uma expectativa de que, será que, na verdade, essencialmente o que ele está perguntando? Será que eu vou conseguir vestir minha roupa sozinho? Será que eu vou conseguir, né, me movimentar aqui dentro de casa sozinho? Certo? Então a gente vê que existe, né, chance para isso. Eu termino aqui essa aula agradecendo todos os colegas, instituições que de uma forma ou outra têm contribuído para a realização dos nossos trabalhos. Isso tudo que tem sido feito no nosso laboratório é esforço, né, de várias instituições e vários colegas, e agradeço sempre às instituições que nos auxiliam. E mais importante, eu agradeço essa galera toda que está aqui, ó, que põe a mão na massa e que faz a coisa acontecer, né? É por isso que a gente precisa de estudante bom para fazer o negócio rodar, não é, Marcos? Viu? E agradeço vocês pelo tempo e, né, se houver qualquer questão, nós estamos aqui para tentar responder. Muito obrigado. Tem que tirar uma foto com esses meninos aqui. Vai assim mesmo. Alguma pergunta? Fica aqui. Alguma pergunta? Gente, vai.
Tá dando tchau pro povo. Alguma pergunta? Porque se tivesse, até esse povo aqui tudo para responder, não é só um. Você entendeu? Depois, se vocês quiserem ver, a gente vai estar com sistemas aqui funcionando, né? A gente vai estar à disposição de vocês. A gente tenta passar todo o vídeo, mas se vocês têm Desligar já. Tá voltando pra ligar. Liga pra lá. Não sei. Continuando a sessão nossa, né? Agora eu tenho a Karina. A Karina, ela é da empresa Bosta, ela vai complementar o que a gente está falando aqui. Cadê a Karina mesmo? Ah, tá aqui.